Graça e paz, amados e amadas, chegamos na parte 2 de Levítico 13. Na primeira parte foi falado mais sobre os versículos, né? Agora nós vamos dar algumas explicações sobre a parte de enfermidades e a simbologia da lepra. Lembrando que o Senhor não nos criou nem para morrer, nem para adoecer, nem para ter enfermidade. A condição do pecado que nos levou a esse estado, o pecado na nossa carne. E na palavra de Deus, nós temos algumas referências do porquê de algumas, do porquê não, qual a origem de algumas enfermidades. Então vamos dar uma olhadinha. Aqui nós temos algumas enfermidades que elas são geradas por espírito imundo, por espíritos malignos. E se nós formos ver aqui em Marcos 5:5, fala sobre a cura de um endemoniado de Gerazeno. No versículo 2 diz que ele era possesso de um espírito imundo, e esse espírito imundo levava ele a se ferir. Então aqui nós vemos o que? Uma pessoa doente mental que se fere por conta de espíritos imundos. E também nós temos aqui em Marcos mesmo, no capítulo 9, sobre a cura de um jovem possesso, aonde um pai levou esse jovem para os discípulos e os discípulos não conseguiram curá-lo e foi levado para Jesus. E diz assim, olha, 9, 17, 18. Mestre, trouxe-te o meu filho, o pai falando, possesso de um espírito mudo, e este, aonde quer que o apanhe, lança ele na terra, ele espuma, ele rilha os dentes e vai definhando. Provavelmente esse menino tinha um espírito imundo que causava epilepsia, talvez, né? E também nós vemos aqui em Lucas 13, que era o que? Uma mulher, Lucas 13, versículo 11, uma mulher ela tinha um espírito de enfermidade e há 18 anos ela vivia o que? Encurvada, sem poder endireitar-se. E Jesus chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Então aqui tem mais referência ao espíritos imundos que levam à enfermidade. Por outro lado também, a Bíblia nos traz relatos de enfermidades que eram o quê? Para manifestar a glória de Deus. Lembra do caso de Lázaro, em João 11, que o Senhor, ao receber a notícia que Lázaro estava enfermo, o Senhor responde: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Então, nós vemos também lá em João 9:3 sobre a cura do cego de nascença, que o Senhor responde: olha, nem ele pecou, nem os seus pais. Quer dizer, não está falando que esse era um pecado que vinha, né, da geração, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então aqui nós vemos também essa parte, também nós temos em Lucas 8:42, quando uma única filha de 12 anos, ela foi o quê? Filha de Jairo, o Senhor a ressuscitou. Então aqui nós vimos a manifestação da glória de Deus. E outras vezes a doença física pode gerar um abatimento na alma e no espírito. E em Provérbios 17:22 diz assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Ou ser mandado para, ou também a doença, ela pode ter um propósito do Senhor na nossa vida. Vamos ver na palavra de Deus um exemplo: a esterilidade de algumas mulheres do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Lembra de Ana, que orou por um filho por muitos anos e o Senhor depois o que? Deu Samuel? Então, essa esterilidade de Ana foi por um propósito. Nós vimos a esterilidade de Sara, de Rebeca, de Raquel, da mãe de João Batista, Isabel. Todas essas mulheres, o Senhor tinha um propósito maior por meio dos filhos que elas iam gerar. Então, muitas vezes, algumas demoras na nossa vida têm propósito, e muitas vezes essa demora
pode ser até por meio de algo, uma esterilidade ou por uma doença, né? Agora depende muito como nós vamos lidar com essas esperas. Se nós vamos ficar amarguradas, e aí pode adoecer o quê? A nossa alma. E aí secar o nosso espírito. E podemos ter decisões não adequadas, assim como Sara, Raquel, que deram as suas servas para coabitar com seus esposos, né? Agora nós também temos na palavra o caso de Jó, que ele foi acometido por várias pústulas na pele, tá? Mas ali também Jó não foi por pecado, nada disso. E Jó foi o quê? Pela permissão do Senhor. E depois disso, Jó teve uma revelação muito maior do que era Deus na vida dele. Agora vamos ver também outro tipo de enfermidade, que aqui já fica um pouquinho mais delicado, que agora também tem enfermidade algumas vezes como uma forma de punição ou penalidade pelo pecado. Não pelo pecado trazido da origem lá do pecado original de Adão, mas pela consequência do próprio pecado da pessoa. Nesse ponto, a lepra, porque fala a praga da lepra, parece ter mais relação com uma punição, com uma maldição. Então vejamos para a gente pôr uma base no que eu estou falando. Em Números 12, vemos bem explícito que quando Miriam criticou Moisés, nós já vimos isso também, quando Miriam criticou Moisés, a cólera do Senhor se acendeu. E aí o que? A nuvem se afastou de sobre a tenda e o que aconteceu? Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que ela estava leprosa. Então, nós vimos que esse pecado levou a Miriam ter lepra. E nós também vimos lá em Deuteronômio 28, a partir do versículo 15, é muito interessante aqui, fala sobre maldições da desobediência. E no versículo 21 e 22 diz assim: o Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra a que passas para possuí-la. O Senhor te ferirá com a tísica, e a febre, e a inflamação, e com calor ardente, secura e com crestamento. E isso te perseguirá até que pereças. E aqui também fala a ferrugem, muitas vezes é tida como mofo, né? Então, aqui nós estamos vendo essa maldição, ela era tida o quê? Por causa da desobediência. Então, nós vemos também doenças, enfermidades aqui advindas do pecado da desobediência. E também diz no próprio capítulo 28, diz assim: o Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com plurido, que não possas curar-te, o Senhor te ferirá. Então o que? Lembra das pragas do Egito? Que veio uma das pragas, que era a úlcera nas pessoas. Então ali também como maldição, como por eles não liberarem o povo por desobediência. E nesse mesmo capítulo de Deuteronômio 28, interessante até vocês estarem vendo, diz assim: então o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas da tua descendência, grandes e duradouras pragas e enfermidades graves e duradouras, fará voltar contra ti todas as moléstias do Egito que temeste e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade e toda praga que não estão escritas nesse livro, desta lei. Olha só. Ó Senhor Jesus, então nós vemos aqui derivado de pecados de desobediência. E também nós temos isso muito claro, se vocês lembrarem, o servo de Eliseu, o Geazi, ao desobedecer a Deus e mentir para Eliseu,
A lepra de Naamã, o quê? Eliseu falou que se apegaria ao seu servo e à sua descendência, porque ele ali desobedeceu ao Senhor. Então, isso está em 2 Coríntios 5, 27, diz assim: portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e à tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Ó Senhor Jesus. Então aqui nós estamos vendo várias partes da palavra do Senhor que está mostrando que a lepra, ela tem assim uma simbologia do pecado, como uma praga mesmo, uma maldição, né? E olha também em 2 Crônicas 21, 14 e 15, vai falar aqui sobre o rei Jeorão. Diz assim: eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e todas as tuas possessões. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Então, você vê aqui uma enfermidade por causa da desobediência. E também em Crônicas 2, capítulo 26, a partir do versículo 16, fala sobre a lepra que ataca o orgulho de Uzias. Então, Uzias, o rei aqui, ele teve uma lepra por causa do orgulho dele. E no versículo 19b diz assim: indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, Uzias, tá? A lepra lhe saiu na testa, perante os sacerdotes na casa do Senhor. Então, ele se ensoberbeceu, desobedeceu os sacerdotes, e aí a lepra saiu bem aonde? Bem na fronte dele, bem na testa. E ele teve que ser o quê? Isolado e ficar isolado. Então, essas passagens, elas são bem claras para nós. E nós temos também, só mais aqui em Marcos 2:5, falando sobre Jesus, espera só um pouquinho. Jesus disse ao paralítico, ou melhor, Jesus falou a um paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. É interessante que aqui o Senhor fala: os teus pecados estão perdoados. Então, muitas vezes nós temos aquele pecado, que é o pecado lá original da carne, que passou toda a carne do ser humano, e também tem os nossos pecados. Então, a Bíblia nos leva a ver que em algumas enfermidades estão relacionadas ao pecado, e a lepra nos parece que tem uma forte relação com o pecado específico, e é algo contagioso, assim como o pecado é contagioso. Lembra o que Paulo diz para Timóteo? Foge outros sims das paixões da mocidade, foge outros sim dos pecados. Também o Salmo 1 nos alerta bastante para a gente se afastar de tudo aquilo que não é luz. Então, a praga, a palavra praga, né, traz essa simbologia do pecado, da desobediência, da arrogância. Assim como a palavra diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, um coração cheio, um coração que está contaminado, ele também acaba contaminando outras pessoas. Por isso que o Senhor ordenava para que se afastasse do leproso, porque era como se fosse o pecado poderia se alastrar e contaminar. E vamos ver aqui também em número 5, diz assim: disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel, olha só, que lancem para fora do arraial todo leproso, todo o que padece de fluxo e todo imundo por ter tocado num corpo morto. Tanto homem como mulher os lançarás para fora do arraial. E os filhos de Israel assim fizeram. Então, o que nós vemos? Que o pecado ele tem que ser lançado, o que é impuro, o que é imundo tem que ser lançado para fora. Então, a importância da obediência é extremamente assim relevante na palavra do Senhor. Olha esse versículo que nos diz aqui em Deuteronômio 24:8. Guarda-te
da praga da lepra, e tem diligente cuidado de fazer segundo tudo o que ensinarem os sacerdotes levita. Como lhes tem ordenado, terás cuidados de o fazer. Então, guarda-te da praga da lepra. Então, está falando da importância da obediência. Deus, ele usou essas coisas físicas, sejam doenças, seja a questão da higiene ou diferença de animais, para nos ensinar princípios espirituais. Podemos dizer que o simbolismo do pecado com uma praga da lepra, a gente pode até comparar o seguinte, olha, a lepra ela demora bastante tempo para ser visível, então ela é oculta, né? A lepra ela contraída, ela demora de 6 meses até 5 anos para se manifestar. Da mesma forma, o pecado, ele se esconde muitas vezes, ele demora para aparecer os sintomas. A lepra também é contagiosa. É uma doença que transmite de um para o outro, pelo contato, pela parte respiratória e pelo manuseio de utensílios, né? O pecado também é transmitido. Em Coríntios 15, 33 diz que as más companhias corrompem os bons costumes. E lembra a pele, aonde tinha aquela mancha branca da lepra, ela era o quê? Uma lustrosa, ela brilhava. Isso também nos remete que o primeiro sinal da doença não é assim tão feio, né? Então, da mesma maneira, o pecado à primeira vista nunca parece tão feio. Aí, mas ele vai iludindo. E depois o que? A pele ela ficava inchada. Ela começava a volumar-se e crescer, que ali fazia um tumor. Da mesma forma, o pecado nunca se contenta com pouco. Ele vai sempre aumentando e se alastrando. E olha o final ali onde tinha a lepra. O que acontecia com aquele lugar? Quando a doença ia progredindo, ficava indolor, sem sensibilidade. O pecado, da mesma forma, ele vai tirando a sensibilidade do ser humano, vai cauterizando a mente e a pessoa nem mais se incomoda pelo pecado. Ó Senhor Jesus, seja qual for a causa da doença ou da enfermidade, o sacrifício do nosso Senhor Jesus veio para nos resgatar e nos salvar das enfermidades e doenças físicas, doenças da alma e doenças espirituais. Veja só, em Isaías 53 nos diz, versículo 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças, as nossas dores e levou sobre si, Jesus, né? E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, ó Senhor Jesus, fomos sarados. E em 1 Pedro 2,24 diz assim, carregando ele mesmo, Jesus, ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, pois por suas chagas fomos sarados. Como conclusão desse tópico, podemos dizer que as inúmeras enfermidades, né, elas têm causas diferentes, mas o único e verdadeiro tratamento é a fé em Deus. Até o médico, ele pode dar o diagnóstico, pode dar o remédio, mas quem nos cura é Deus, né? Também a nossa atitude diante da vida ocupa uma grande parcela nas nossas enfermidades, pois quem se ama se cuida. Quem se sente amado por Deus, sente também o desejo de amar e preservar aquilo, preservar o seu corpo, preservar a sua vida. Outra coisa que vale a pena ressaltar é que quando Deus se irou lá com Miriam, lembra quando Miriam pecou? O Senhor se irou com Miriam e Miriam ficou leprosa. O que Moisés fez por Miriam? Moisés orou por ela. Mesmo ele sendo criticado pela irmã, tudo, ele o que? Orou. Assim devemos ser nós devemos orar pelas pessoas que estão sofrendo e independente se
foi por causa de um pecado ou não foi por causa de um pecado. O nosso coração é de orar e interceder e ajudar. O Senhor, lembra que o Senhor também disse àquela mulher adúltera que foi pega em flagrante adultério? Ele disse assim: eu também não te condeno. Porém, ele olhou ali para ela e falou: vás e não peques mais. Então, daquele momento em diante, o Senhor estava falando para ela: agora eu estou dizendo para você ir e não pecar mais, de você fazer diferente, de você ter uma responsabilidade sobre os seus atos. Que nós possamos, como Davi, lá no Salmo 139, 23 e 24, diz assim: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Muitas vezes, para isso, o Senhor terá que nos revelar muitas coisas no que está no nosso coração, abrir feridas que estão fechadas para que elas possam ser limpas e o Senhor nos colocar no caminho eterno, no caminho da vida. Então, nós devemos realmente falar: prescruta, Senhor, prescruta meu coração, prescruta a minha vida e endireita os meus caminhos. Saibam, amados e amadas, todas as células do nosso corpo, ela bisbilhota, ela prescruta os nossos pensamentos e reflete no nosso corpo. Tudo que vai no nosso pensamento, na nossa alma, vem tudo para o nosso corpo. Por isso que cada vez mais a medicina que olha o ser humano como um todo, ela percebe que as doenças crônicas, elas vêm da alma. Muitas das doenças hoje, elas vêm da alma e do mau cuidado que nós temos conosco. Lá em Mateus 6, 22, diz assim, que os olhos, nossos olhos, são a candeia do corpo. E se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será cheio de luz. Nós sabemos que os olhos é a janela da alma, onde estão nossos pensamentos, e os nossos pensamentos estão ligados à nossa mente, à nossa emoção e à nossa vontade. Então, o Senhor, ele faz parte de tudo isso dentro de nós, né? E ele quer cada vez mais que nós sejamos o quê? Com esse coração puro. Lembra que nós vimos lá que é o que procede do coração do homem, é o que contamina o homem? Então, muitas vezes o que procede do nosso coração contamina a nossa carne e até nós adoecemos, né? E em Hebreus 12, 4 diz assim, que na vossa luta contra o pecado ainda não tendes lutado até o sangue, porque muitas coisas a gente ainda está o quê? Voltando a nossa mente para as coisas da carne, e a nossa mente, quando ela inclina para o pecado, ela dá morte, né? Então, mas nós sabemos, se nós pecarmos, nós temos o que? Um advogado. Ó Senhor Jesus, e se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, Jesus o que? Ele veio e Ele curou, Ele perdoou, e Ele nos deu um novo e vivo caminho, para que hoje nós possamos trilhar e que nós possamos estar sempre na presença do Senhor e pedir clareza do que nós temos, do que nós sentimos, para que o Senhor nos revele e que o Senhor nos dê uma mente que a gente sempre se incline para as coisas dele. Enfim, não fiquemos ansiosos se estamos sofrendo de alguma doença. O mais importante é a gente se apresentar ao Senhor. Hoje nós não temos o sumo sacerdote, mas nós temos o Senhor, que é o nosso verdadeiro sumo sacerdote eterno, né? E nós podemos ter comunhão com Ele, entrar no Santo dos Santos e pedir para o Senhor prescrutar o nosso coração diariamente, o nosso pensamento, as nossas emoções e as nossas vontades, e pedir ao Senhor para que endireite as nossas veredas. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor.